Mas, afinal de contas, o Power BI é gratuito? Não, óbvio que não. O Power BI tem uma versão gratuita, mas o Power BI não é uma ferramenta gratuita. Muita gente fala por aí que o Power BI é uma ferramenta de análise de dados gratuita da Microsoft. Embora o Power BI tenha uma versão gratuita, ela não é gratuita. E você vai ver que muitas vezes a versão gratuita não vai atender aquilo que você precisa na sua empresa, a não ser que você seja uma empresa de uma pessoa só. Eu sou Marcelo Moretti, especialista em BI, e eu vou mostrar para vocês nesse vídeo sobre licenciamento do Power BI, o que você pode fazer ou não com cada versão, incluindo a Free, a Pro, a Premium e a novíssima Premium por usuário. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar um like no vídeo, e se você estiver gostando do conteúdo ou se estiver faltando alguma coisa, deixa ali nos comentários. Vamos lá para o vídeo. Então vamos lá. Quais são os diferentes tipos de licença do Power BI? Existe o Power BI Free, Power BI gratuito. É o Power BI que já vem na conta do Office de todo mundo. E muita gente pensa, eu tenho o Office, já tem lá o Power BI, é só eu usar. Mas é importante entender a diferença entre a licença do Power BI Free e a do Power BI Pro, para você não se enganar e achar que já tem tudo o que precisa. O Power BI Free, disponível em todas as contas do Office, ele vai te dar todo o poder de análise do Power BI, mas ele não vai te dar uma coisa que é fundamental para uso no mundo corporativo, que é o compartilhamento dos seus relatórios. Então, a principal diferença e o principal ponto que vai te impedir de usar o Power BI gratuito na sua empresa é que você não vai conseguir compartilhar esse relatório. Você não vai conseguir compartilhar e nem receber compartilhamento. Então, em resumo, você tem que ter um usuário do Power BI Pro para você receber um compartilhamento e para você compartilhar. Então, se o seu cenário é, eu quero disponibilizar o meu relatório para todos os meus vendedores. Todos os seus vendedores têm que ter uma licença do Power BI Pro. Eu quero compartilhar o meu relatório com toda a minha equipe, toda a minha empresa. Todas as pessoas têm que ter uma licença do Power BI. E aí a gente tem uma diferença ali entre o Power BI Pro e o Power BI Premium nesse ponto. A gente já vai chegar lá, tá? Mas vamos falar das principais diferenças, né? No armazenamento, dentro do Power BI Free, você pode colocar até 1 GB de dado lá dentro. Dentro do Power BI Pro, até 10 GB. Conjunto de dados, você pode colocar até 1 GB de dado em cada relatório que você publicar, tá? Parece pouco, mas 1 GB de dado, considerando somente dados e compactados, dá para trabalhar com um volume de dados infinitamente maior do que você conseguiria trabalhar no Excel. E se o seu conjunto de dados for ainda maior, dentro do Power BI Pro, você ainda pode usar queries diretas, ou seja, deixar os seus dados lá na base de dados e consultar pelo Power BI, gerando os gráficos com consultas em tempo real. No Power BI gratuito, somente carga de dados e aí você fica realmente limitado a 1 GB. Cargas automáticas. Dentro do Power BI gratuito você pode agendar uma carga por dia. Dentro do Power BI Pro você pode agendar 8 cargas por dia para cada relatório, tá? Não é por usuário, não é por workspace, é para cada relatório. Cada conjunto de dados que você sobe, você pode agendar até 8 cargas por dia para ele. Se você quiser, você pode criar cargas manuais, ou seja, ir lá no Power BI e falar atualizar agora quantas vezes você quiser, não tem limite para isso. E o ponto que impede o uso do gratuito é o compartilhamento. De fato, como eu falei anteriormente, você não consegue compartilhar esse relatório e você não consegue receber esse relatório de ninguém. Então, no Power BI gratuito, é só você que vê o seu relatório. Ah, mas tem alguma limitação de análise? Não. Você pode usar todos os gráficos, você pode fazer todas as análises, todos os cálculos, mas você não compartilha esse relatório com ninguém, a não ser que seja compartilhando o seu próprio arquivo do Power BI, o que vai ficar insano se você tiver vários usuários ali para compartilhar. Pode acessar pelo celular como gratuito? Pode também, não tem nenhuma restrição quanto a isso, mas só você. E o Premium? Qual que é a diferença do Power BI Pro para o Power BI Premium? A diferença é que no Pro você contrata para cada usuário.
Então, se eu tenho 10 usuários na minha empresa que estão usando o Power BI, eu preciso ter 10 usuários Pro e todos eles licenciados. Tem diferença se eu estou falando do usuário que produz o relatório ou do usuário que vai só acessar os dados, só vai visualizar dados do relatório? Não. Todos eles precisam do Power BI Pro, mesmo que ele seja somente um visualizador. Lembrando que, mesmo que ele seja um visualizador de um relatório publicado, ele também poderia produzir o seu relatório e publicar esse relatório. Isso ele vai poder fazer, tá? A permissão, se ele pode editar ou não, isso está lá na segurança. Mas todos os usuários que têm uma licença Pro podem visualizar os relatórios que ele tem acesso e podem produzir os seus próprios relatórios e publicar e compartilhar com outros usuários que têm a Pro. A Premium é um licenciamento por capacidade. Então, o que eu compro da Microsoft nesse caso não é uma licença, é um servidor, como se fosse um servidor, e esse servidor eu vou liberar o acesso dele para quem eu quiser. Então, na versão Premium, eu posso colocar quantos usuários eu quiser dentro do meu servidor. Ilimitado? Ilimitado mas na prática é como se fosse um servidor local. Eu vou ter que dimensionar quantas pessoas vão acessar, qual o tamanho das minhas aplicações, quantas vezes essas pessoas vão acessar o meu servidor, para poder dizer se aquele servidor vai aguentar ou não o número de usuários que eu quero colocar. Então, em cada servidor Premium, eu vou ter que dimensionar o plano correto para atender a minha demanda. Isso significa que eu poderia colocar 50 usuários acessando um relatório muito complexo, ou 5.000 usuários acessando um relatório muito básico dentro do mesmo plano. Claro que isso vai depender de uma série de fatores. Então, quando eu tiver uma licença do Premium, os usuários que vão só visualizar o relatório, eles não precisam de licença. E eu posso colocar quantos usuários eu precisar. Todos os usuários que forem publicar relatórios precisam também da licença Pro. Então, o usuário Pro é o que vai gerenciar e vai disponibilizar relatórios para todos os usuários gratuitos do Premium. O Premium tem algumas características diferentes também, né? No armazenamento, no conjunto de dados, depende do plano que você contratar. Você pode ter ali armazenamentos de até terabytes de dados, se você contratar um plano que comporte tudo isso. A mesma coisa para o conjunto de dados. As conexões são a mesma coisa. Nas cargas automáticas, eu tenho até 48 cargas por dia. Eu tenho compartilhamento com usuários gratuitos e eu também tenho a possibilidade de fazer uma instalação local. Então, o Power BI Premium é o único que me permite ter um ambiente híbrido, onde eu tenho parte dos meus dados na nuvem e parte dos meus dados no ambiente local, instalado num servidor local, usando o meu SQL para armazenar meus dados. E o Power BI Premium também tem outros recursos extras, tem uma série de detalhezinhos ali que vai te entregar mais poder para suas análises. O inconveniente do Premium é que ele é bastante caro. Normalmente ele começa a ser viável quando eu tenho ali acima de 500 usuários para acessar esses relatórios. Senão vale mais a pena comprar um Pro para cada um. Mas ele tem também recursos de inteligência artificial, alguns recursos extras de carga incremental, que a gente não tem tanta facilidade ali dentro do Pro. E agora, recentemente, nós recebemos também a notícia do Power BI Premium per User, ou seja, eu posso contratar um Premium para um único usuário. E o que isso me traz de novidade? É uma versão, uma licença intermediária entre o Power BI Premium e o Power BI Pro, trazendo ali maior capacidade para cada conjunto de dados, trazendo todos os recursos de inteligência artificial, ou seja, de análise de sentimento, de análise de texto, detecção de idioma, detecção de imagem, modelos preditivos, regressivos, uma série de novidades. Posso colocar também relatórios paginados dentro do Premium e do Premium per User. O que é um relatório paginado? É um relatório para você imprimir, que vai gerar várias páginas. Se eu tenho uma tabela gigantesca, ele vai quebrar essa tabela em várias páginas impressas também. E eu posso ter também ali até 48 cargas por dia. Então, é uma grande novidade. A gente vai preparar alguns vídeos aqui explorando o que a gente tem dentro do Power BI Premium
por usuário. Vamos mostrar para vocês aqui também um pouquinho mais do que você pode fazer com essa licença. Importante, se você tem uma licença Premium por usuário, você vai usar essa licença em alguns espaços de trabalho. E aí que está um perigo. Esse espaço de trabalho só poderá ser compartilhado com outros usuários Premium. Você não vai conseguir compartilhar esse espaço de trabalho do Premium per User com um usuário do Pro. Então os relatórios que estão ali é só de Premium para Premium. O relatório do Pro pode ser compartilhado com um usuário do Premium. Vamos dar uma olhada lá na aplicação. Eu preparei dois ambientes aqui para te mostrar um pouquinho das diferenças ali entre o Power BI Pro e o Power BI gratuito. Aqui nesse ambiente eu estou logado com o Power BI Pro e eu estou usando aqui o Premium per User. Como é que eu sei qual é a minha versão? É só clicar aqui no meu usuário, na minha foto do perfil, e ele vai me mostrar aqui que eu estou usando uma conta Premium por usuário. O layout aqui ele é praticamente igual ao do Pro, tá? Porque eu não estou usando nenhum recurso só do Premium. E eu tenho aqui num outro browser, numa outra instância, aqui uma licença gratuita. Então eu tenho aqui, olha, uma conta gratuita e com a opção aqui de comprar o Pro. Quais são as principais diferenças? Repara que o menu superior aqui, eu publiquei a mesma aplicação nos dois e eles são muito parecidos, aliás, são iguais, né? Tem as mesmas funções. A principal diferença aqui, olha, eu não tenho aqui workspaces. Quando eu vou acessar aqui, eu não tenho nenhum workspace e quando eu tentar utilizar, ele vai me dizer aqui que eu tenho que migrar para uma licença do Pro. Enquanto que no Power BI Pro ou Premium, eu vou ter aqui os meus workspaces e eu posso criar novos workspaces aqui. Os workspaces, como a gente já mostrou, é para você poder compartilhar os seus relatórios. Outra diferença aqui, olha, se eu navegar aqui nessas opções, eu tenho aqui o compartilhamento. Aqui dentro da licença Pro ou Premium por usuário, eu posso compartilhar um relatório. Então eu clico aqui, coloco o endereço de e-mail que eu quiser e eu consigo compartilhar esse relatório com outras pessoas. Se eu vier aqui na licença gratuita e clicar aqui em compartilhar relatório, ele vai pedir para que eu migre para a licença do Pro também. Tá? Outros itens, como assinar, posso assinar um relatório para que eu receba por e-mail esse relatório todos os dias. Se eu clicar aqui em assinar, ele também pede para eu comprar o Pro. Então são vários recursos menores, né, além do compartilhamento, que você só vai ter acesso com a conta Pro. E finalizando esse vídeo, o principal item que você perde de não ter uma licença do Power BI é o compartilhamento. Se você não tiver uma licença, você vai ter que compartilhar como você compartilharia um arquivo do Excel. E aí dentro da sua empresa você vai ter várias verdades, várias pessoas com arquivos diferentes, data de atualização diferente. Recurso importantíssimo do Power BI é que você compartilhe o mesmo relatório. Todas as pessoas vão acessar o mesmo relatório, com os mesmos dados, com a mesma versão daqueles dados, através do Power BI. Espero que tenha ficado claro a diferença para você entre a licença gratuita do Power BI, entre a licença Pro, a licença Premium e a novíssima licença Premium por usuário. Um grande abraço e até o próximo vídeo.